A visão do bode e do carneiro, parte 1. No terceiro ano do reinado de Belsazar, o governante da Babilônia, Daniel teve novamente uma visão, e nela o profeta viu diante do rio Ulai, um carneiro que possuía 2 chifres, os quais eram altos, porém um era maior do que o outro, sendo que o mais alto deles subiu por último. O carneiro movia-se em várias direções, e nenhum animal podia lhe resistir, e assim ele tornou-se forte. Enquanto olhava, Daniel viu um bode que vinha do ocidente, passar por toda a terra sem tocar o chão, e ele tinha um notável chifre entre os olhos. Então o bode aproximou-se do carneiro, e o atacou com toda a sua força, de maneira que o carneiro ficou ferido, e teve os seus 2 chifres quebrados, pois nele não havia força para resistir, e o mesmo foi lançado e pisoteado, e não houve quem pudesse livrá-lo do poder do bode. Então o bode tornou-se poderoso, mas por conta disso, seu chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram-lhe 4 chifres notáveis, na direção dos 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu outro pequeno, e tornou-se muito forte para o sul, para o oriente, e em direção à terra gloriosa. Ele cresceu até atingir o exército celeste, sendo que alguns do exército e das estrelas, ele os lançou por terra, e os pisou, pois se considerava tão grande quanto o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi jogado ao solo. Por causa do pecado, o exército foi posto sob seu poder, juntamente com o sacrifício diário, e o chifre atirou a verdade no chão, enquanto agia e prosperava. Depois Daniel ouviu um santo falar ao outro, que o tempo referente à visão, do exército e do santuário, durará até 2300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. Enquanto Daniel procurava entender a visão, apareceu diante dele alguém, com a aparência de um homem, e entre as margens do rio Ulai, o profeta ouviu uma voz que dizia: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ao aproximar-se, Daniel ficou amedrontado, e então foi dito ao profeta que a visão tratava-se do tempo do fim. Depois foi revelado a Daniel o significado da visão, sendo que o carneiro com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, enquanto o bode é o rei da Grécia. O grande chifre entre seus olhos é o seu primeiro rei, mas por ter sido quebrado, se levantaram outros 4 em seu lugar, pois 4 reinos surgirão desta nação, mas não com a força que ela possuía antes. E no fim de seu reinado, quando os ímpios tiverem realizado todo o mal possível, se levantará um rei arrogante e especialista em intrigas. Ele será poderoso, mas não pela sua própria força. Esse rei será destrutivo e prosperará, e fará o que lhe aprouver, como também destruirá os grandes e os santos. Ele conseguirá por meio da astúcia fazer prosperar o engano, seu coração se encherá de orgulho, e destruirá muitos povos que vivem despreocupadamente, sendo que desafiará até mesmo o príncipe dos príncipes, porém ele será quebrado, sem a intervenção de mãos humanas. Depois disso, o profeta foi alertado para que preservasse a visão, pois ela referia-se a dias ainda muito distantes, do tempo em que Daniel vivia. Estudo da profecia, o bode e o carneiro. Essa profecia está relacionada ao sonho de Nabucodonosor, com a grande estátua, e também ao sonho de Daniel, com os 4 animais. Então agora veremos os seus respectivos significados, de acordo com os fatos históricos e os relatos bíblicos. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então, levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Daniel capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Como a profecia já descreveu, o carneiro refere-se ao Império Aquemênida, pois o mesmo possuía 2 nacionalidades, sendo eles os medos e os persas, ou seja, os 2 chifres do animal.
O lado mais alto simboliza Ciro II, o rei da Pérsia, que conseguiu conquistar a Média, em 550 a.C., e então ele fundou o Império Medo-Persa, e assim, o lado de Ciro era o maior. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, ele porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Daniel capítulo 8, versículo 4. Esta passagem descreve a expansão do reino de Ciro II, o Império Aquemênida, também conhecido como Império Medo-Persa. As suas 3 grandes conquistas foram Lídia, Babilônia e Egito. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Daniel capítulo 8, versículos do 5 ao 7. O bode representa a Grécia, sob o comando de Alexandre Magno, que derrotou o Império Aquemênida, em 330 a.C., e tornou-se poderoso, pois ele conquistou vários territórios, com uma velocidade impressionante. O famoso Alexandre Magno tornou-se rei da Macedônia, em 336 a.C., e então suas principais conquistas foram Egito, Síria, Assíria, Babilônia e Pérsia. Através de todas as suas rápidas e incríveis conquistas, Alexandre tornou-se o rei da Ásia. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. Daniel capítulo 8, versículo 8. Alexandre havia se tornado muito poderoso, e pretendia conquistar a Península Arábica, porém seus planos foram interrompidos, devido à sua morte precoce. Enquanto estava na Babilônia, Alexandre contraiu uma febre fulminante, levando-o a falecer poucos dias depois, em 323 a.C., com apenas 33 anos de idade, e no auge de seu poder. Então seu reino foi dividido entre seus 4 principais generais, sendo eles Cassandro, Lisímaco, Ptolemeu e Seleuco. Este mapa mostra a divisão do Império de Alexandre Magno: Seleuco em amarelo, Lisímaco em laranja, Cassandro em verde e Ptolemeu em azul. Mas com o passar dos anos, o imenso império criado por Alexandre Magno foi perdendo partes de seu território, e em 146 a.C., a Península Grega foi conquistada pelos romanos, que simboliza o chifre que veremos a seguir. Por isso, é dito que um pequeno chifre saiu dentre os 4, pois ele representa Roma, que não era poderosa nessa época, mas foi aos poucos, conquistando os territórios pertencentes ao Império de Alexandre Magno, até se tornar uma potência mundial, no século I a.C. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Daniel capítulo 8, versículo 9. Ele representa Roma, que reinaria sobre a terra através de 2 sistemas governamentais, o imperial e o papal. Foram esses governos que sucederam o Império Greco-Macedônio, e então eles perseguiram e mataram os santos do Altíssimo, mudaram o calendário e as leis divinas, e inseriram práticas pagãs no cristianismo, fatos que permanecem até os dias atuais. Ao longo do tempo, Roma conquistou vários territórios, e sua expansão a levou em direção à Terra Gloriosa, que é a terra do povo de Deus. E em 63 a.C., os romanos passaram a dominar a região da Terra Santa.
Cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Daniel capítulo 8, versículos 10 e 11. Após a criação do temido Império Romano, em 27 a.C., o chifre se fortaleceu extraordinariamente, e por isso, é dito na profecia que ele cresceu, até atingir o exército celeste. E então ele perseguiu, e matou incontáveis servos de Deus. Além disso, Yeshua foi executado pelos soldados romanos, o que fez cessar o sacrifício diário, ou seja, com a morte do Salvador, não havia mais a necessidade de se fazer sacrifícios de animais, para a remoção de pecados. Os romanos também devastaram a região da Judéia na guerra contra os judeus, e destruíram o templo de Deus em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Cerca de 1.100.000 pessoas foram mortas durante a Primeira Guerra Romano-Judaica, e milhares de outras acabaram sendo escravizadas pelos romanos. A nova Jerusalém que descerá do céu se localizará na região da Terra Santa, quando Yeshua retornar e instalar o seu reino. Por isso que é dito na profecia, que o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, pois a Roma devastou esta região durante suas lutas, como no caso das guerras do Império Romano, contra os judeus, nos séculos I e II da era cristã. E nas lutas contra os muçulmanos, nos séculos XI, XII e XIII, através das famosas cruzadas, que foram criadas pela influente Roma papal. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel capítulo 8, versículo 12. Os santos do Altíssimo foram fortemente perseguidos e mortos, pela Roma imperial e papal, que protagonizou opressões terríveis contra os servos de Deus, e a partir do século VI, o Papa tornou-se um líder religioso, poderoso e supremo, de forma que ele achava-se tão grande quanto o Filho de Deus. Nesse tempo, a palavra de Adonai foi jogada ao chão, pois práticas pagãs e abomináveis foram introduzidas pela Igreja Católica Romana no cristianismo, enquanto ela comandava e tornava-se cada vez mais forte. Só para se ter uma ideia, a Igreja Católica teve a audácia de impedir que as pessoas possuíssem a Bíblia Sagrada em mãos, e ainda proibiu que a verdade fosse dita publicamente, pois todo aquele que ensinasse dogmas que não estivessem de acordo com o catolicismo seriam punidos severamente ou executados. Vejamos a seguir algumas dessas leis, estabelecidas pela Roma papal, que provam isso. Proibimos também que os leigos tenham em mãos os livros do Velho e do Novo Testamento. Nós proibimos estritamente que eles tenham qualquer cópia desses livros. Ninguém pode possuir os livros do Antigo e Novo Testamento. E se alguém os possui, ele deve entregá-los ao bispo local, dentro de 8 dias, para que possam ser queimados. E como a verdade não pode contradizer a verdade, definimos que toda afirmação, contrária à verdade iluminada da fé, é totalmente falsa, e proibimos estritamente que o ensino seja permitido de alguma forma. Decretamos que todos aqueles que se apegam a declarações errôneas desse tipo, semeando heresias totalmente condenadas, devam ser evitados, em todos os sentidos, e punidos como hereges detestáveis, odiosos e infiéis, que estão minando a fé católica. Estabelecemos e ordenamos que, a partir de agora, e por todo o tempo futuro, ninguém se atreva a imprimir, ou possuir impresso, qualquer livro, ou outro escrito, de qualquer tipo em Roma, ou em qualquer outra cidade e dioceses, sem que o livro, ou os escritos, tenham sido examinados, pela primeira vez em Roma, pelo nosso vigário, e mestre, do Palácio Sagrado.
E em outras cidades, e dioceses pelo bispo, ou alguma outra pessoa, que entenda sobre a impressão de livros, e escritos deste tipo, e que tenha sido delegado a este cargo, pelo bispo em questão, e também pelo inquisidor de heresia, da cidade ou diocese, onde a devida impressão deva ocorrer. E a menos que os livros, ou escritos, tenham sido aprovados, por um mandado assinado, com suas próprias mãos, eles devem ser entregues livremente, e rapidamente, sob a pena de excomunhão. Além dos livros impressos, serem apreendidos, e queimados publicamente, um pagamento de 100 ducados, deve ser feito, para a construção da Basílica, do Príncipe dos Apóstolos, em Roma. É evidente, que ao longo dos tempos, esta Santa Sé, sempre se esforçou, para condenar e remover, livros suspeitos e nocivos. O ensino daqueles, que rejeitam a censura dos livros, causa imensos danos, ao povo católico, e a esta Sé. Condenamos novamente, todas as sociedades bíblicas acima mencionadas, das quais nossos antecessores desaprovaram. Portanto, que todos saibam, que qualquer um que se juntar a uma destas sociedades, ou a ajudar, ou favorecê-la de alguma forma, será culpado de um crime grave. Tirem dos fiéis, tanto as Bíblias vernáculas, que foram publicadas contrariamente às sanções dos pontífices romanos, quanto todos os outros livros, que são proscritos e condenados. Se dependesse apenas da vontade do papado, nenhum cidadão comum do mundo cristão poderia ter as Escrituras Sagradas em suas mãos. Além disso, somente a Vulgata, a Bíblia católica seria permitida, e o protestantismo seria aniquilado. Mas graças a Deus isso não ocorreu, pois o Altíssimo manteve a sua palavra viva, através da queda do papado, em 1798, e dos reformadores. Contudo, a Roma imperial e papal inseriu e estabeleceu dogmas, que são seguidos até os dias atuais, inclusive por quase todas as igrejas evangélicas, porque a deturpação criada por ela prosperou, enquanto a verdade, a palavra de Deus, foi sendo deixada de lado. Esses protestantes acabam fazendo uma mistura entre o catolicismo e a palavra de Deus, pois eles são os famosos cristãos católicos. Vejamos a seguir alguns dos principais dogmas do catolicismo, sendo que muitos deles estão presentes em incontáveis igrejas cristãs. Mariologia, insinuação de que Maria deve ser exaltada e venerada, porque ela seria a mãe de Deus e uma rainha celestial. Veneração de imagens, também conhecida como idolatria. O Papa como mediador, pois ele intitula-se o vigário de Yeshua na terra, ou seja, o pontífice romano seria o mediador entre Deus e o homem. O Papa é o cabeça de todas as igrejas e sucessor do apóstolo Pedro. Remissão e perdão de pecados, onde a Igreja Católica insinua que seus líderes, principalmente o Papa, possuem a autoridade de remover pecados. Purgatório, dogma que defende a existência de um lugar de tormento e purificação. Vida após a morte, onde o homem viveria eternamente, sem a necessidade de Yeshua, que os eleitos irão morar no céu. Trindade, a diabólica tese que defende a existência de três divindades, que formariam um só Deus. Domingo, dia que era dedicado ao Deus Sol, tanto pelos romanos, quanto por outros povos, e que foi transformado no ano de 321, em um feriado, e posteriormente ele tornou-se um dia santo, e de descanso, através da Igreja Católica Romana. Natal, dia que era dedicado ao nascimento do Deus Sol invicto, e que foi abominavelmente transformado em uma celebração cristã pela Igreja de Roma. Veneração do Sol, onde símbolos e imagens solares podem ser vistas em qualquer uma das incontáveis igrejas católicas, espalhadas por todo o mundo, entre outras abominações. Por isso, na profecia de Daniel, é relatado que o chifre prosperou, porque muitos dos dogmas corruptos criados e estabelecidos por esse reino ainda são seguidos e defendidos por muitos cristãos até os dias de hoje. E em vez de lutar pela palavra de Deus, esses indivíduos trabalham a favor da Igreja de Roma, mesmo o catolicismo tendo absorvido dogmas pagãos e perseguido incansavelmente o povo de Deus.